Oi você, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano, vamos trabalhar hoje com um tema da biologia muito importante, que é membrana plasmática ou membrana celular, ok? Vamos comigo. A citologia, o estudo da célula, então nós temos alguns tópicos a serem trabalhados nessa célula. Um dos principais tópicos está aqui, gente, a membrana plasmática, tá? Você que às vezes tem dificuldade em saber o que a membrana plasmática faz, como que ela é, a sua estrutura e as suas funções, se liga nessa aula. Essa aula a gente vai bater uma bola quanto à estrutura de membrana plasmática e depois quanto às suas funções, como que ela funciona dentro da célula, ok? Vamos lá então, gente. Primeiramente, a história da membrana plasmática é uma história bastante interessante, tá? Ela demorou muito para ser divulgada, para estruturalmente sabermos como ela é. Então, os cientistas eles tiveram muito trabalho para conseguir chegar a alguns resultados, tá? Assim como os cientistas foram aos poucos revelando, né? Então foram juntando informações. Os dois cientistas que a gente precisa então citar é esse aqui, ó, Singer e Nicholson. Esses dois camaradas, eles conseguiram Singer e Nicholson em 1972. Olha só, não faz tanto tempo assim para a ciência, só em 72 que eles conseguiram, então, desvendar alguns mistérios da membrana plasmática, chamada também de membrana celular. E eles conseguiram, dentro dessa expectativa, falar assim, membrana plasmática é uma bicamada, ou seja, são duas camadas, na verdade. A membrana, na verdade, são duas camadas, é uma bicamada, onde nós temos os principais constituintes, que são os fosfolipídios, e inseridos nesse fosfolipídio a gente tem as proteínas, diversas proteínas. Bom, eles chamaram bicamada fosfolipoproteica. Essa é proteica. Essa então, pessoal, é a descrição da membrana plasmática. Bicamada fosfolipoproteica, ok? Essa estrutura de fosfolipídio foi o que deu mais problema para os cientistas, né? Eles não tinham exatamente a noção do que por que a membrana plasmática ela apresenta afinidade com a água. E foi nesse detalhe aqui que eles conseguiram chegar ao determinante, né? O fosfato, a presença do fosfato, permite então com que essa membrana tenha afinidade com a água. Bom, Singer e Nicholson, eles também fizeram uma outra proposta, uma denominação, tipo um apelido para a membrana plasmática. Eles o chamaram de mosaico fluido. Olha que legal, mosaico fluido, tá? Precisamos entender o que significa. Bom, mosaico, a ideia é que a membrana não tem só um formato, ela não apresenta só um tipo de membrana, né? A membrana não é fixa sempre. Então ela tem vários formatos. A membrana plasmática, ela pode ter as suas proteínas extremamente móveis. Então a proteína pode estar num canto, de repente ela pode mudar, ela pode ir para cima, para baixo. Então ela vai se apresentar como um mosaico. Uma estrutura que não, uma forma que não é sempre do mesmo jeito. E fluida porque ela tem uma mobilidade. Ela não é uma estrutura dura, não é uma estrutura rígida. Ela é uma estrutura fluida, tá? E essa fluidez a gente vai discutir na sua composição. Muito bem. O Singer e Nicholson, assim como outros cientistas, também conseguiram chegar a um outro determinante, que a membrana plasmática é extremamente importante para a formação da célula, a estrutura da célula, mas, sobretudo, ela permite a passagem de algumas substâncias. Então, tem substância que pode passar pela membrana, tem substância que não pode passar pela membrana. Isso significa que a membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva. Vamos lá, então? Permeabilidade seletiva. Então, a membrana plasmática, ela seleciona aquilo que pode ou não entrar. Essa permeabilidade seletiva também é denominada como semipermeável. Membrana semipermeável, ok? Semipermeável. Muito bem. Bom, já que nós precisamos conhecer essa membrana, vamos falar da sua estrutura, tá? Então, vamos lá. A estrutura de membrana plasmática, ela se apresenta com uma bicamada de fosfolipídio com proteínas. Cuidado, tá?
Sendo assim, a gente vai descrevendo aqui para vocês, o que é essa bicamada, tá? Então eu vou falando algumas partezinhas e depois nós vamos escrever, tá? Então, ó, essa bolinha aqui é um álcool, e esse álcool especial é um álcool glicerol. Quando nós fizemos uma aula lá de lipídios, nós falamos que o glicerídeo é um tipo de lipídio que tem o álcool glicerol. Aqui, então, o álcool glicerol, ele se apresenta. Aí existe aqui duas cadeias carbônicas longas. Essas cadeias carbônicas são chamadas de ácidos graxos. Então, nós temos um álcool e um ácido graxo, ou seja, são dois ácidos graxos. Então, isso aqui é um lipídio. Isso caracteriza-se como um lipídio, tá? E assim sendo, olha, outro álcool, glicerol, fosfolipídios. Outro álcool, glicerol, ácidos graxos. Olha só, álcool, glicerol, ácidos graxos, álcool, glicerol, ácidos graxos, álcool, glicerol, ácidos graxos e mais um álcool, glicerol, com os seus respectivos ácidos graxos, ok? Então, essa é uma camada de lipídios. Nós temos uma outra camada. Aqui, então, o álcool e os ácidos graxos. Então, aqui nós temos, novamente, uma camada de lipídios, tá? Bom, esse lipídio, ele entra na categoria dos lipídios complexos. Por que lipídio complexo? Porque ele apresenta, além de álcool e ácidos graxos, ele vai apresentar também um outro elemento, que no caso é um fosfato. Então, preste atenção nesse detalhe. Se eu colocar aqui um PO4-3, nós estamos falando do fosfato, o fosfato ligado ao álcool, tá? É uma fosfatidilcolina, para ser mais exato, tá? Mas só a representação do fosfato aqui já é de extrema suficiente, tá? Então é o seguinte, nós temos mais um fosfato aqui, fosfato, então subentenda que esses pezinhos aqui são de fosfatos, ok? Então essa é uma bicamada fosfolipídica. Também aqui temos o fosfato, a fosfatidilcolina, e aqui então os fosfatos estão presentes. Agora atenção, essa é uma bicamada de fosfolipídios, onde os ácidos graxos estão aqui no meio, ok? Esses fosfolipídios, eles são fluidos, existe uma fluidez dentro, né, nessa estrutura. Bom, a membrana plasmática, ela vai apresentar as suas proteínas. Essa proteína que eu estou esquematizando aqui é uma proteína integral. É uma proteína que atravessa a membrana como um todo. Então, é uma proteína transmembrana ou uma proteína integral, que vai, então, apresentar também aqui os ácidos graxos com o seu álcool, né, o glicerol, aqui o álcool glicerol e os seus ácidos graxos. Bom, vamos lá, respondam essa. O que é esse pezinho aqui? Muito bem, é o fosfato. Então, isso aqui é um fosfolipídio, tá? Essa proteína, ela se desloca. Ela pode estar aqui no momento, de repente ela pode vir para cá, e assim a membrana plasmática ela tem uma estrutura em mosaico, né? Então a proteína ela pode se locomover, beleza? Bom, aqui eu vou colocar uma outra proteínazinha que ela será especial, é uma proteína de ancoragem que a gente pode então usar esse termo, tá? Aqui eu vou colocar os ácidos graxos, olha só, ácidos graxos, álcool, e mais um aqui para a gente então fechar a nossa estrutura de bicamada, tá? Então, o segredo maior foi revelado quando o Singer Nicholson, eles conseguiram, né, de uma maneira bastante eficiente, descobrir o fosfato, né? E esse fosfato, então, deu todo o caráter que a membrana plasmática tinha, mas as pessoas, né, os cientistas estavam com uma certa dúvida. Como que uma estrutura cheia de lipídios tem afinidade com a água? Bom, esse fosfato está, então, com a seguinte missão: ligar com a molécula de água, né? Então, nós sabemos que a molécula d'água é uma molécula polar, isso significa, então, que o oxigênio e o hidrogênio estão aqui. Então, a afinidade que a água tem com a membrana plasmática se dá exatamente pela presença do fosfato, que foi um dos últimos elementos a serem descritos. Então, isso aqui dá um caráter hidrofílico para a membrana plasmática. Preste atenção, vamos escrever isso. Essa estrutura
nesse caso, né, essa posição com o álcool e o ácido graxo, nós chamamos de posição hidrofílica, uma região hidrofílica. Vamos escrever isso? Vamos lá. Hidrofílica. Essa posição hidrofílica, nesse caso, é porque tem afinidade com água. Mas se você prestar atenção, a gente vai ver que aqui também existe, olha só que legal, aqui também existe o fosfato. Portanto, isso aqui também é uma região que eu posso chamar de hidrofílica. Portanto, nós temos tanto hidrofílica aqui quanto hidrofílica aqui. E no meio, a estrutura, né, de ácidos graxos caracterizam essa membrana como hidrofóbica. Então, nós temos aqui uma posição hidrofóbica. Bom, por apresentar tanto caráter hidrofílico quanto caráter hidrofóbico, nós podemos falar que a membrana plasmática, ela é anfipática. Um termo, pessoal, que pode ser cobrado, anfipática, tá? Cuidado você aí. Essa palavrinha, ela pode ser cobrada vinculada à membrana. Então, por que ela é anfipática? Porque ela é tanto hidrofílica quanto hidrofóbica. Muito bem. Só que eu preciso dar uma dimensão para você, eu preciso fazer com que você entenda onde estamos aqui. Então, eu vou fazer um esqueminha, olha só, hein? Isso aqui é a membrana plasmática da célula, tá? Essa é a nossa célula hipotética, tá? A gente podia falar que é uma célula de animal, uma célula de um fungo, uma célula de um protozoário, uma célula até de uma bactéria, porque todas as células vão apresentar membrana plasmática. Para dar, então, a entender, essa membrana plasmática, eu estou cortando um pedacinho dela e estou fazendo aqui ela ficar maior. Então, esse pedaço da membrana plasmática, nós estamos ampliando, tá? E assim, então, nós temos uma referência agora. Aqui, atenção, nessa posição aqui é hidrofílica, mas aqui é dentro da célula. E aqui é a região hidrofílica, que é fora da célula. Então, como nós temos água tanto dentro da célula quanto fora da célula, né? Nós temos, então, as duas regiões hidrofílicas. Captou? Essa região hidrofóbica fica no meinho, tá? Então, aqui é dentro da célula, aqui é fora da célula. Perfeito? Tendo essa imagem aqui como uma referência, ó, dentro da célula, fora da célula. Tendo isso aqui, então, como referência, vamos continuar a nossa conversa, tá? As proteínas e os fosfolipídios caracterizam uma bicamada fosfolipídica com proteínas, uma bicamada fosfolipoproteica. Estruturalmente, essas são as duas mais importantes, né? Os dois mais importantes elementos de uma membrana. Só que cuidado, não é só isso, tá? Nós podemos e vamos encontrar em células eucarióticas a membrana plasmática associada com algumas proteínas aqui. Dá uma olhadinha. Essa proteína que está vinculada à membrana plasmática, nessas posições aqui, elas são chamadas de proteínas do citoesqueleto, tá? Citoesqueleto, nós temos uma aula especial só para ela. Então, o citoesqueleto. Citoesqueleto também é um conjunto de proteínas, um complexo proteico, né, que tem todo o citoplasma celular e tem associado a membrana plasmática. Isso aqui dá uma certa firmeza para a membrana. Ela tem fluidez, mas ela tem, então, uma certa estabilidade, tá? Então, essa estrutura de citoesqueleto, ela está distribuída basicamente em toda a membrana plasmática, tá? Aqui existe um certo espacinho, tá? Porque nós vamos perceber que acontecem alguns eventos nessa região, tá? O citoesqueleto se estende por todo o citoplasma, por toda a célula interiormente, tá? E a membrana aqui tem uma certa associação. Então, cuidado. Se afirmar para vocês que membrana plasmática é só de fosfolipídio e proteína, isso está errado. Porque existem outras proteínas, né? Outras proteínas do citoesqueleto aqui presente, tá? Temos também como representante principal de uma célula animal, preste atenção. Se for numa célula animal, especificamente, nós teremos do lado de fora dessa membrana alguns carboidratos, tá? Então, voltado na face externa da membrana, nós podemos encontrar carboidratos. Vou representar esses carboidratos como sendo essas bolinhas aqui, ó. Glicose, 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 glicose. Então, temos um conjunto de glicose aqui, um polissacarídeo, tá?
E aqui, então, nós temos outra glicose, outra glicose, outra glicose, então vai haver uma ramificação. É claro que eu vou ser o mais simples possível dentro de todo o esquema, tá? Então, nós temos glicoses associadas à proteína. Nome disso? Muito simples. Glicoproteína, tá? Essa glicoproteína, nesse caso, ele tem algumas funções, né? Funções como, por exemplo, uma proteção, função de recepção, né? Pode ser receptores de molécula, ou eles podem ser usados também como reconhecimento celular. Atenção, aqui nós temos glicose, 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 só que diferentemente dessa, está associado ao lipídio. Como é que você chamaria isso aqui? Se aqui é uma glicoproteína, nós temos aqui o glicolipídio. Muito bem, pensou bem. Esse glicolipídio, tá? Então, são os carboidratos, glicoses associadas ao lipídio. Captou a mensagem? Se pegarmos todo o complexo formado por esses carboidratos associado à membrana, nós teremos uma estrutura chamada de glicocálix, tá? O glicocálix, ele está presente em células animais em especial. Célula vegetal não precisa do glicocálix. Na verdade, não tem nem como ter glicocálix. Pensando bem, célula vegetal, o que tem do lado de fora dela? Muito bem, a parede celular. Parede celular é feita de celulose. Então, nós temos ali uma certa comparação de carboidrato com outro carboidrato, só que lá é celulose. Na célula vegetal, o lado de fora, tá, tem um espacinho entre elas, tem a parede celular, que atualmente está sendo chamada de parede celulósica. Então, em células vegetais, nós não vamos encontrar glicocálix. A gente encontra glicocálix onde? Na célula animal, tá? De uma forma bastante direta. Células animais têm glicocálix. Vamos escrever isso? Vamos lá. Glicocálix pode ser escrito de duas maneiras. Essa é a maneira mais clássica, mais típica. Ou podemos escrever assim, ó, glicocálice. Tá? Então, a forma com que a gente escreve não vai mudar a estrutura, né? E nem a sua função propriamente, beleza? Então, o glicocálix ou glicocálice, ele tem algumas funções. Eles exercem, né? Esses carboidratos exercem funções. Já citei alguns deles. Vamos lá. Vamos lá. Resgatando informações já ditas. Perfeito. Proteção. Então, se você pensou na ideia de uma proteção, está certo. Proteção mecânica, mas é uma coisa meio assim direta, né? É uma estrutura que não permite, ou no caso é impedir, com que a célula seja atingida de forma direta. Então, permite uma proteção, tá? Outro detalhezinho que nós comentamos, qual foi? Isso, ligação de substâncias, né? Ligação de substâncias. Algumas membranas, elas precisam, então, primeiramente reconhecer ou ligar a substância a ela. Então, pelo glicocálix, isso pode acontecer. Então, uma substância vem, liga-se ao glicocálix e a célula, então, vai responder aquilo tudo, tá? Só que o elenco, esse aqui, esse detalhe, o mais importante de todos. Vamos pensar comigo, gente. Esse glicocálix, ele tem um efeito de reconhecimento celular. Atenção, esse reconhecimento celular é algo importantíssimo que as células, principalmente a célula animal, vai executar. O reconhecimento é como se fosse uma identidade celular, ok? Vamos imaginar que a gente tem ali a impressão digital, e essa impressão digital, cada um diferente do outro. Até os gêmeos univitelinos têm a estrutura de digitais diferenciáveis, tá? O reconhecimento celular tem mais ou menos esse caráter, né? Ou seja, ele é uma identidade da célula. E aí que atrapalha, gente, a questão do transplante, né? As células animais, em especial, elas têm em conjunto, né, o tecido, e o tecido forma o órgão. Então, esse órgão ele vai ter uma identidade determinada pelo glicocálix. E o que acontece? O órgão, quando é transplantado, o receptor vai reconhecer essa célula como estranha, como não pertencente àquele organismo, porque não reconhece o glicocálix. O que vai acontecer? Rejeição. E essa rejeição passa por um processo inflamatório, né? E aí, então, o órgão vai ser descartado. Isso é um problema mais grave do processo de rejeição, né? Então, dentro do contexto, gente, o glicocálix passa a ser muito importante
tanto para a questão celular quanto para o fator, né, de reconhecimento, tá bem? Então, ligando os pontos aqui, o reconhecimento celular está voltado para o transplante de órgãos, tá? Anota aí, coloca isso em evidência, tá? Então, voltar àquela perguntinha. Membrana plasmática é constituída apenas por fosfolipídios e proteínas. Erradíssimo. São os constituintes mais importantes. Mas se pensarmos, tem os glicocálix. Tem proteínas do citoesqueleto, então não são só proteínas aqui, são proteínas também presentes. Além de outros elementos, né, outras proteínas que podem estar associadas. É claro que a gente tenta simplificar para que o entendimento aconteça de uma forma assim bem direta, tá? Então, é isso que nós precisamos conhecer, tá bom? Então, estrutura de membrana. Captaram a mensagem? Fosfolipoproteica, tem a questão anfipática, né, no caso por ser hidrofílica e hidrofóbica, e tem todos os seus componentes. Muito bem. Agora nós vamos para a segunda parte. Qual que é a ideia da membrana? O que a membrana faz num ser vivo? Tá, professor? Protege, beleza? Então ele tem todo o efeito de proteção. Nós também podemos ter o efeito de transportes, e é isso que eu quero começar a falar com vocês. Vamos então para o processo de transporte. Atenção, membrana plasmática, ela tem a permeabilidade seletiva, então nem tudo a membrana deixa passar. Então, nesse efeito, nós temos os transportes pela membrana, tá bem? Vamos elencar aqui os mais importantes. Então, os transportes podem ser de duas formas básicas, né? De uma maneira bem didática, a gente pode caracterizar de duas formas clássicas. Existe o transporte que a gente chama de passivo, ok? E existe o outro transporte que é chamado de ativo. Dentro do transporte passivo é aquele que não há gasto de energia, tá bem? Então, transporte passivo não há gasto de energia. Muito bem. Dentro do transporte passivo, nós podemos, então, citar dois deles. Um é chamado de difusão e o outro é chamado de osmose. Difusão e osmose não são a mesma coisa, tá? Mas então, professor, o que eu faço para diferenciá-los? Bom, seguinte, quando eu falo em difusão, eu estou diretamente relacionado ao soluto. Quando eu falo em osmose, eu estou diretamente ligado ao solvente. Então, essa é a grande diferenciação. Professor, mas o que é um soluto? O que é um solvente? Bom, vamos colocar aqui um exemplo. Se eu pegar água com sal, quem é o soluto nessa história? O sal. E a água é o solvente. Então, você tem solutos. Mas vamos pensar dentro da célula. Se pensarmos dentro da célula, a gente vai ter um monte de tipos de soluto. Tem íons, tem moléculas, tem gases, tem um monte de elementos que são caracterizados como soluto. Como solvente, já temos uma certa limitação. De solvente, a gente pensa em quem? Na célula. A água. Muito bem. Tá? Pelo fato do solvente ser muito diverso, nós temos, então, dois tipos básicos de difusão. Existe um processo chamado de difusão simples e um processo de difusão facilitada. Tá? Difusão simples e difusão facilitada tem cada qual sua característica. Tá? Nós vamos discutir ao longo das aulas aqui o que é difusão simples, o que é difusão facilitada, para a gente compreender melhor. Quando a gente fala em osmose, é basicamente passagem de água, a água passando pela membrana plasmática. Muito bem, vamos para outro tópico. Existe o chamado transporte ativo. Quando você fala em transporte ativo, é aquele que gasta energia. Gastar energia é gastar ATP. E esse gasto, ele se dá de substâncias que passam de onde tem menos para onde tem mais. Nós falamos que é um transporte contra o gradiente de concentração. Dentro das nossas aulas de transporte, nós vamos explicar qual é o principal, que é a bomba de sódio e potássio. Tá? A bomba de sódio e potássio, que está vinculada, né, a transportes, né, no caso pelo neurônio, que é o impulso nervoso. Então nós vamos colocar na bomba de sódio e potássio como principal exemplo, né, o nosso neurônio. Esses neurônios serão então o nosso foco de estudo da bomba de sódio e potássio. O nosso caminho a partir de agora é começar a estudar os tipos de transporte. Transporte passivo, transporte ativo, difusão, osmose e bomba de sódio e potássio, ok? Fiquem ligados, nas próximas aulas nós falaremos sobre esses processos. Valeu?